Olá, irmãos. É uma grande satisfação estarmos novamente aqui para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. E vamos dar continuidade ao livro de Jonas, cujo tema que vamos tratar é soberania e misericórdia. E o texto bíblico que trataremos hoje será todo o capítulo 1. Na aula passada, nós fizemos uma breve abordagem contextual e histórica para a gente entender um pouco sobre o livro, sobre algumas personagens, alguns fatores, para conseguir entrar na história hoje entendendo um pouco mais os motivos e os fatores que aconteceram. Nós iniciamos falando sobre o livro, comentando que ele é um livro do Antigo Testamento, está classificado como um dos profetas menores. Foi apresentado o autor e data como incertos, por causa do período que ele pode ter sido escrito, devido a linguagens que foram utilizadas. Então, há divergência entre os pesquisadores e teólogos de quem realmente foi que escreveu o livro, mas uma coisa certa que a gente tem é que ele foi escrito em forma de narrativa, e aquele quiasmo que eu tinha comentado na aula passada. Também falamos sobre Jonas, ele como um profeta hebreu, filho de Amitai, e proveniente do Reino do Norte, lá da cidade de Gad-Efer, e foi o único profeta chamado por Deus para pregar em uma outra nação. Também trabalhamos o contexto histórico, apresentando ali a era do reinado Jeroboão II, no período de 793 a 753 a.C., tá? Ali na região de Israel. A Assíria, nesse período, ela representava uma ameaça significativa para o povo de Israel, até por causa do contexto, já havia guerreado contra Israel, era considerada uma nação inimiga, então havia grande oposição entre Israel e a Síria, tá? Mas um ponto que é importante salientar, que a Síria, cuja capital é Nínive, ela ainda não estava no seu momento de glória, tá? Ela estava, na realidade, num momento de declínio. Eles carregavam o peso, aquela fama da crueldade, mas não estava ainda no ápice das suas conquistas, tá? Apesar de eu ter apresentado a cidade de Nínive com uma grande cultura e grande riqueza, esse período estava ainda em transição, tá? Então, a cidade de Nínive, o Império Assírio, ele estava um pouco enfraquecido, porém, era visto como um perigo iminente para o povo de Israel, porque uma nação inimiga que já havia guerreado contra Israel, tendo a possibilidade de Deus a abençoá-la através da pregação de Jonas, Jonas provavelmente olhava aquilo como um perigo a vir. Se essa cidade retoma a sua força, retoma a sua grandeza e quer guerrear contra Israel novamente, seria um grande perigo. Tá? Vimos sobre Nínive, como essa capital do Império Assírio, que era considerada uma cidade de sangue pelo profeta Naum. E também nós falamos sobre as lições que trataríamos durante todo o estudo do livro de Jonas, que acaba englobando o tema central desse estudo, que é soberania e misericórdia de Deus. O título da aula de hoje é o chamado de Jonas. Texto bíblico, nós vamos trabalhar cada um dos versículos, apenas do capítulo 1, e vamos ver como que foi feito esse chamado de Jonas. No versículo 1, nós podemos ler da seguinte maneira: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu gostaria de observar com vocês, no primeiro versículo, que o termo
e veio a palavra do Senhor a Jonas. Tá? Esse é um termo que costuma demonstrar a fala de Deus com um profeta. Então nós sempre vemos, né, veio a palavra do Senhor a. Tá? Nesse caso, o veio a palavra do Senhor a Jonas, ele é mostrado como uma narração. Tá? Ele não descreve na realidade o que deveria ser falado pelo profeta. Assim como Deus falava com Isaías, Jeremias, Joel, Obadias, né? Não são mostrados os oráculos de Deus ao profeta. Deus fala a Jonas fazendo o chamado, mas não fala exatamente o que Jonas deveria falar. Tá? A diferença que a gente observa entre os textos quando são apresentados esses oráculos de Deus é palavra do Senhor que veio a tal profeta. Aí é descrito exatamente aquilo que Deus fala que ele deveria transmitir. Mas como esse texto ele tem uma característica narrativa, que é onde nós vamos abordar bastante nesse estudo, ele não vai trazer isso, ele só faz uma menção. Tá? Existem alguns pontos importantes também, que são 3 verbos imperativos, ou seja, são 3 ordens que Deus dá ao profeta, que é o levanta-te, o vai e clama. Esse é um chamado muito comum de Deus ao homem. A gente pode observar em toda a Escritura que Deus sempre tem esse chamado de prepare-se, saia e haja ou faça. Deus ele costuma ser muito ativo em seus chamados. Abraão, por exemplo, sai de tua terra. Né? Então esse sair. Moisés também, vá a Faraó no Egito. O próprio Jesus, né, posteriormente, ide por todo o mundo. E Jonas, então, teve esse chamado de se preparar e sair para clamar contra Nínive. O que seria esse clamar? Clamar, na realidade, é você dizer em voz alta, é você gritar, exclamar, é você protestar com veemência por causa da malícia que estava incomodando a Deus. Deus estava se incomodando muito com o pecado daquela cidade. Então Deus chama Jonas e fala, clama contra ela, proteste com veemência contra esta cidade. Isso a gente vê uma grande diferença do que muitas vezes é apresentado em pregações no nosso dia a dia, aquela pregação um pouco mais coach, né, que você acaba apresentando palavras de possíveis bênçãos para a pessoa. A pessoa está no seu estado pecaminoso, falho, indo contra a vontade de Deus, mas muitas vezes leva-se a palavra de Deus como um Deus quer te abençoar, Deus tem um plano para você, Deus vai te dar riqueza, vai te dar bênçãos, Deus vai te fazer isso, te fazer aquilo, e começa a colocar o homem como centro, tirando Deus do centro do evangelho, colocando o homem, colocando Deus como um servo, Ele que vai fazer para você, Ele vai te dar, Ele vai te entregar, Ele vai proporcionar isso para você. Então, há muito essa inversão, principalmente hoje, que a gente vê na pregação do Evangelho, em você colocar o homem recebendo a ação de Deus. Como que isso vai transformar o pecador? É muito difícil um pecador ser transformado. Por isso que Deus direciona a Jonas e fala, clama contra, apresente a eles aquilo que eles estão fazendo que não é do meu agrado, porque isso que eles estão fazendo está me incomodando. O homem ele não se arrepende do mal que faz se ele não for alertado de suas atitudes, de que elas são más. Então não tem arrependimento dessa forma. Então o propósito de Deus é o arrependimento de um povo. Então o chamado de Deus é clama contra esse povo. O chamado de Jonas não era na realidade aquilo que ele esperava, mas era aquilo que o povo realmente precisava. Outro ponto importante que a gente percebe no versículo 2 é
o termo, né, vai à grande cidade de Nínive. Esse é o início de uma construção comparativa de termos, tá? Porque o autor ele coloca esse termo grande cidade de Nínive. Nós vamos ver ao longo do texto ele repetindo esta palavra, né, esse adjetivo, como um marco. Vamos deixar um pouquinho aqui para a gente ir percebendo e vendo essa construção que ele faz. Então, nós retomaremos a esse ponto mais para frente. Então, vamos ao versículo 3. Diz assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Nós temos no versículo 2 o levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. E no versículo 3, nós vemos Jonas se levantando para fugir da presença do Senhor. Olha um novo modo de comparação que o autor faz. É uma comparação inversa agora. Versículo 2, levanta-te. Versículo 3, Jonas se levantou. Versículo 2, vai à grande cidade de Nínive. Versículo 3, ele foge da presença do Senhor. Então nós temos o início da mesma ação, só que em sentidos opostos. Essa é uma das características também que vai ser utilizada constantemente pelo autor, tá? Para a gente ver essa contraposição do profeta com o chamado que ele tinha. O fugir da presença do Senhor, que é utilizado nesse texto, era uma concepção errônea, muito vigente no povo de Israel, de que Deus ele estaria apenas ali. Deus de Israel, com o seu templo ali, a sua habitação. Então, se eu estiver em outro lugar, Deus não estará. Então, eu posso fazer as coisas erradas longe da habitação de Deus, que ele simplesmente não vai ver. Eles tinham ciência de que Deus é onipresente? Muito provável que sim. É muito provável que eles sabiam que foi Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou tudo. Mas parece que o povo havia esquecido de que Deus ele está em todos os lugares. Então, para eles era muito comum sair de Israel e estar distante da presença de Deus. Mas olha o que o salmista Davi, ele fala no Salmo 139, versículos 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura ou no Seol, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. O salmista Davi ele já tinha apresentado esse Deus onipresente, que está em todos os lugares. Mas Jonas ele estava ali representando a mentalidade vigente do povo de Israel, de que eles estavam, na realidade, tendo um relacionamento com um Deus limitado ao espaço físico, a uma habitação feita por mãos humanas. Então Deus está somente em Israel. Então, se eu sair de Israel, eu estou distante da presença de Deus. Mesmo ciente de que Deus está em todo lugar, né, Jonas apresenta esse pensamento através da sua atitude. Nós vamos ver mais para frente que ele tinha a consciência de que Deus é onipresente. Ainda no versículo 3. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Jope era uma cidade portuária, tá, banhada pelo mar Mediterrâneo. Ela fica na região sul da atual Tel Aviv. Tá? Aqui a gente tem o início de uma outra construção comparativa, né,
nós tínhamos o grande, que eu pedi para vocês segurarem um pouquinho, né, em relação a Nínive, e aqui nós iniciamos uma outra construção comparativa, que é o descer, descendo a Jope. Gostaria que vocês guardassem essas duas construções, o grande em relação a Nínive e o descer em relação a Jope. Nós vamos voltar mais para frente nisso. Ainda no versículo 3, ele pagou a sua passagem para Tarsis. Tarsis, não temos também um consenso entre os historiadores e pesquisadores de onde seria. Tá? Nós temos a maioria de aceitação de que era na Espanha. Tá? Mas tem alguns que acreditam que era em Cartago, no norte da África. Mas o mais aceito é na Espanha. Isso não importa porque os dois eles estão, né, na mesma direção. E interessante a gente observar que nos dias de Salomão, um navio que fosse para Tarsis, ele só voltava depois de 3 anos. Olha que interessante isso. A mentalidade de Jonas em ver um navio que demoraria muito tempo para retornar. Provavelmente ali Deus já teria se irado contra o povo de Nínive e destruído, que era exatamente a vontade de Jonas. Outra coisa interessante é que o termo passagem, no seu original, que Jonas paga essa passagem, ele se referia a um valor de locação do navio inteiro para o seu uso. Provavelmente Jonas ele não alugou o navio inteiro para seu próprio uso, mas o termo ele mostra um valor substancial. Tá? Então ele pagou um valor muito caro para essa passagem. E a gente vê nisso um esforço que Jonas faz para ir contra o mandado de Deus. A distância era maior, o valor era muito maior. Ele corria muito mais risco. Se a gente for observar no mapa, a gente vê que para ir de Tarsis, de Jope para Tarsis, ele teria que atravessar praticamente todo o mar Mediterrâneo, sendo que para ir para Nínive, ele iria por terra. É muito mais seguro você fazer uma viagem por terra do que você fazer uma viagem pelo mar. Então ele tem um esforço muito maior contra o mandato de Deus. E Tarsis ele chegava a ter uma distância, tanto se considerarmos ali na Espanha ou em Cartago, cerca de 3.500 quilômetros, sendo que Nínive estava aproximadamente 800 quilômetros. Tá? Então, muitas vezes, o chamado de Deus para nós, ele parece, sim, ser difícil, mas a gente tem que observar se o nosso esforço ele não tem sido maior para não cumprir esse chamado. Ainda no versículo 3 a gente percebe que Jonas ele desceu para dentro do navio. O navio ele tinha cerca de uma tripulação de 10 pessoas, que é aproximadamente isso que os historiadores contam. Tá? E a carga que eles carregavam, costumavam carregar era cereais, vinho e azeite de oliva. Tá? Apenas uma informação para a gente contextualizar um pouco também. Mas o que eu quero pontuar aqui novamente é a continuação dessa construção comparativa de termos. Ele desceu para dentro do navio. Então Jonas recebe um chamado de Deus, ele desce para Jope. Depois ele desce para dentro do navio. Vamos segurar mais um pouquinho que a gente vai voltar a essas comparações. E o terceiro termo, né, outro termo que eu gostaria que a gente observasse ainda no versículo 3, é para longe da presença do Senhor. Aqui, provavelmente, o autor ele está usando de ironia. Tá? É uma ironia que ele usa, porque Jonas ele se levanta para fugir da presença do Senhor, que era o intuito de Jonas, e ele paga a sua passagem para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É claro que o autor também sabe da onipresença de Deus, mas ele faz isso. Se a intenção de Jonas era fugir para longe da presença do Senhor, pagando a passagem para ir para Tarsis, ele iria para longe da presença do Senhor. Seria a concretização do ato de Jonas. Então aqui,
muito provável que o autor do livro ele está usando de uma ironia. Tá? O grande autor Warren Wiersbe, ele cita em relação a isso, né, que Jonas sabia que não podia fugir da presença de Deus, mas achou que podia pedir demissão. Esqueceu-se de que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, conforme Romanos 11, 29. Jonas precisava de Nínive tanto quanto Nínive precisava de Jonas. Versículo 4 ao versículo 17, nós vamos ver agora uma mudança, né, de característica do texto e vamos ver o juízo de Deus. Aqui novamente vai aparecer aquela técnica literária que todo o livro, a gente tinha visto na aula passada, né, ele é escrito em quiasmo, e nós vamos achar um outro quiasmo destes versículos 4 ao 17. A parte A, vamos separar assim, que seria no versículo 4, ele faz uma introdução, na qual ele trata do agir de Deus em relação ao vento, em relação à tempestade. Na parte B, que seriam os versículos 5 e 6, ele apresenta o enfrentar da tempestade, que seria a reação dos marinheiros lançando as cargas ao mar, clamando aos seus deuses. Na parte C, a gente tem dos versículos 7 a 10, a busca dessa causa, que seria o motivo central do texto, né? A causa do porquê acontecer aquilo. Do versículo 11 ao 16, a gente retorna aquilo que seria o trecho B, né? Que seria o acalmar a tempestade, fazendo uma coligação com o enfrentar a tempestade. E no versículo 17, a gente tem uma conclusão fazendo um contraponto com a introdução. Então, nós temos várias formas de quiasmo, né? Mas essa é uma atitude muito comum na literatura hebraica, né? Muitos textos bíblicos, eles são escritos desta forma. Tá? Então, nós vamos trabalhar esses versículos observando esse quiasmo que o autor tratou. Tá? Na parte A, que seria a introdução, mostrando o agir de Deus, nós vemos no versículo 4 que diz o seguinte: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Aqui ele já começa com uma conjunção adversativa, mas, que mostra uma ideia de oposição, de contraste. Qual que era esse contraste que o autor está apresentando no texto? Nós tínhamos a obediência do mar, a obediência do vento e a obediência da tempestade sendo contraposta à desobediência do homem. A partir de agora vai mostrar Deus comandando, mandando e a própria natureza obedecendo, sendo que o próprio profeta desobedece a Deus. Então, o versículo já começa com essa conjunção, né, que vai mostrar esse contraste. Tá? O termo, o Senhor mandou ao mar um grande vento, a gente vai observar aqui a continuidade daquela construção comparativa que eu pedi para vocês guardarem na memória. Né? Nós temos no versículo 2, citando grande Nínive, e agora nós temos citando o grande vento. Tá? Mas o ponto importante que eu quero trabalhar aqui com vocês é sobre a ação de Deus. Aqui a gente vê a soberania de Deus. O lançar sobre o mar um forte vento, gerando com esse forte vento a tempestade, já mostra para a gente o total controle de Deus sobre a natureza. Ele age, na realidade, segundo os seus propósitos. O mar ele estava de uma forma, o vento estava de uma forma. Mas, no momento em que Deus quis, Ele mandou, e o vento obedeceu, gerando essa grande tempestade. Ou seja, Deus ali estava já iniciando uma intervenção nos planos do homem. Interessante que o pastor Antônio Neto,
trabalhando também sobre a história de Jonas, ele fala que a liberdade de Jonas em desobedecer a Deus não é mais forte que a liberdade de Deus em interromper os planos de Jonas. E essa liberdade de Deus, mais forte do que a liberdade humana, é o que chamamos de soberania de Deus. Então, não adiantou Jonas querer fazer algo diferente daquilo que Deus havia mandado. Por mais que ele achava que estava dentro da sua liberdade em fugir, entre aspas, da presença de Deus, Deus começa a intervir nessa vontade humana. Porque quem é soberano é Deus e não o homem. A história ela vai se compor de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as nossas vontades. Por mais que a gente queira ir contra aquilo que Deus fala para a gente, por mais que a gente queira agir de acordo com a nossa vontade, a história ela segue o curso daquilo que Deus escreveu. Vamos agora para o ponto B, versículos 5 e 6, o enfrentar a tempestade. Versículo 5 diz o seguinte: Então temeram os marinheiros, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Eu vou trabalhar primeiro uma inversão do versículo, tá? Para seguir uma linha um pouco mais cronológica. Tá? Jonas havia, primeiro, descido ao porão e se deitado. Novamente, aquela construção comparativa dos termos. Ele desce ao porão do navio. Ele havia descido para Jope. Ele havia descido para dentro do navio. E agora ele desce ao porão. O autor ele parece demonstrar aqui o afastamento de Jonas em relação a Deus como uma progressão de descida. Toda vez que Jonas faz ou toma alguma atitude, é mostrando como uma decadência, é o sempre descer. Então esse verbo descer, ele está sempre mostrando o afastamento de Jonas como um declínio, onde a gente vai ver a finalização disso dentro do ventre do peixe, que é o ponto mais baixo, né, o ponto máximo da decadência de Jonas. Tá? Então isso a gente vê essa construção do formato narrativo do texto. Vamos para o outro foco, né, a reação dos marinheiros. Versículo 5 ainda. Né? Então, temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Note que eles temeram. Só que cada um clamava ao seu Deus. Isso já demonstra que aquela tripulação era politeísta. Cada um tinha o seu Deus. Só que eles não sabiam qual Deus tinha mandado aquela tempestade. Né? É muito comum a gente ver na história deuses que se referem a coisas pontuais. Deus que toma conta do mar, Deus do trovão, o Deus Sol, Deus Lua. Então, qual desses deuses que pode ter mandado essa tempestade? Eles não sabiam. Então, cada um vai clamar ao seu Deus, aquele que atender vai salvar. Então, quanto mais pessoas invocassem a algum Deus, qualquer que fosse, melhor seria, porque talvez eles encontrassem uma resolução através de algum Deus. E para a gente refletir, diante dos problemas atuais, né, a gente vê muito isso, cada um clamando ao seu Deus. Né? Pessoas que têm problemas buscam em diversas religiões ou seitas ou modos de vida e começam a pedir ajudas às mais diversas divindades. Assim como os marinheiros faziam, cada um buscando, né, um Deus diferente, para ver se algum vai agir. Né? Hoje não é diferente. Hoje a pessoa ela pode chegar e pedir uma oração numa igreja A, pode pedir oração numa igreja B, pode pedir uma reza, pode pedir para ser benzida, para fazer um trabalho e tudo mais, para ver se tira algum peso, tira a sua dificuldade.
Era basicamente isso que os marinheiros estavam fazendo. Só que, de modo diferente do que a gente tem no decorrer da história, é que eles pediam à divindade não o perdão, não o arrependimento, não era isso. Eles só queriam a solução do problema. Muito comum isso hoje. Então, eles lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. É o agir, é o homem querendo agir. Tudo isso demonstrava que o homem tenta, de alguma forma, resolver o seu próprio problema, buscando nas mais diversas divindades ou até agindo. E enquanto isso, nós observamos que Jonas, ele dormia profundamente. O caos acontecendo e Jonas dormindo. Aqui, muito provável que o autor ele usa novamente de uma figura de linguagem, né, que é a ironia, porque enquanto o povo estava temendo, os marinheiros clamando aos seus deuses, lançando as cargas ao mar, nós temos um contraponto, Jonas dormindo. Mas todo esse caos não era somente um sono, era um sono profundo. Então aqui a gente percebe novamente uma possível ironia do autor. Versículos 5 e 6, que a gente trata ainda nesse enfrentamento da tempestade, né, o versículo 6 ele diz o seguinte: o mestre do navio chegou-se a Jonas, e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. O interessante aqui é a reação do capitão. No versículo 2, nós vemos Deus falando para Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E agora no versículo 3, nós temos novamente: levanta-te. Só que agora não é mais Deus falando ao profeta, agora é um homem, pecador, pagão. A mesma palavra que Deus faz a ele: levanta-te, clama. Agora é o capitão falando para Jonas: levanta-te, clama ao teu Deus. Novamente um afastamento do profeta, mostrado através de Deus não mais falando com ele, e sim um homem. Já que Jonas não obedece o levanta-te e clama de Deus, agora ele é impelido a obedecer o levanta-te e clama do capitão. Vamos agora para a parte C desse quiasmo que estamos trabalhando, né, que é a busca da causa. O motivo central do texto, né, que vai mostrar o porquê daquilo estar acontecendo, né, a busca do porquê. Versículo 7, ele diz o seguinte: e diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. O lançar sorte, ela é uma prática pagã, muito comum. Até o dia de hoje a gente tem pessoas buscando a sorte, tá? Mas o intuito aqui era encontrar quem que poderia esclarecer o motivo de tudo aquilo. Mas, para mim, esse é o ponto, assim, extremamente importante de se observar. É um detalhe tão minúsculo que muitas vezes passa despercebido, mas que toda vez que eu leio esse texto, eu percebo a soberania de Deus, inclusive no lançar sorte, e a sorte cair sobre quem? Sobre Jonas. Sorte poderia ter caído sobre qualquer outro marinheiro que tentaria explicar o motivo, tentaria esclarecer o porquê daquilo, mas não. Até no lançar sorte, há a intervenção, há a soberania de Deus. A Deus agindo, não somente sobre a natureza. Deus agindo numa prática pagã, que é o lançar sorte. Continuando, versículo 8 diz o seguinte: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Essas perguntas biográficas, né, esses questionamentos que fizeram a Jonas, não era demonstrando
um julgamento a ele, falando, você que é o culpado. Não, eles simplesmente queriam saber, quem é você? Por que por que você está aqui? Quem você serve? O que você faz? Só que a resposta de Jonas, ela traz o motivo de todo aquele acontecimento. O versículo 9 diz o seguinte: E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas, ele usa o termo temo ao Senhor. Em contraponto ao versículo 5, nós temos os marinheiros que temiam a tempestade, e nós temos agora Jonas que teme ao Senhor. São dois temores totalmente diferentes. Mas olha a reação desses homens. O versículo 10, na parte A, diz o seguinte: Então estes homens se encheram de grande temor. Aqui a gente continua aquela comparação, né? Aquela progressão de termos. Grande Nínive, grande vento, e agora o grande temor dos marinheiros. Note que o temor dos marinheiros antes era ao temporal, e agora o temor deles passa a ser ao Deus do céu, ao Deus que fez o mar, ao Deus que fez a terra seca. Então, a parte B do versículo mostra o seguinte: E disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. Eles descobrem a causa do problema, lançando uma sorte, uma prática pagã, intervenção de Deus, mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa da desobediência do profeta. Era o profeta que estava sendo castigado. Jonas, ele representava um povo que deveria ser bênção às nações. O povo de Israel, ele foi chamado para ser bênção. Só que aqui, no caso, Jonas, ele está trazendo um problema. Ele está sendo praticamente uma maldição. Os homens quase morrendo por causa dele. Jonas, ele não ouviu, Jonas não atendeu à voz de Deus. Então ele foi repreendido, ele foi exortado por pagãos. Os pagãos, eles passaram a temer a Deus, mas não foi um simples temor. O versículo 10 mostra que foi um grande temor. O versículo 9 mostra que Jonas apenas temia a Deus. E aqui o autor faz essas duas comparações, que eles passam a ter um grande temor. Parece que há um ponto de decadência de Jonas, em comparação a eles, em que Jonas ultrapassa, no modo decrescente, o seu temor, em comparação a esses homens que acabaram de ouvir falar desse Deus. Deus não falava mais diretamente ao seu profeta. Olha que decadência. Ele agora falava somente através de suas obras. Então, depois dessa descoberta da causa, os marinheiros eles passam a tomar uma atitude. Vamos agora voltar. Tivemos a progressão parte A, a parte B, agora e a parte C. Agora a gente retorna no quiasmo, né, aquela parte B. A partir do versículo 5 e 6 a gente tinha o enfrentar a tempestade, e agora dos versículos 11 a 16 nós temos o acalmar da tempestade. É muito interessante essa construção que o autor faz, demonstrando um livro narrativo, mas contando uma história tão interessante. Vamos ver a reação dos marinheiros. Versículo 11. E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eles não sabiam o que fazer diante da situação. Qual que é a reação deles? Eles não queriam agir de modo mal contra Jonas, mas eles precisavam se salvar. Qual que é a resposta de Jonas? Versículo 12. E ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nota de novo, por minha causa vos sobreveio a grande tempestade. Cada vez mais o autor repetindo isso. A grande Nínive,
o grande vento que Deus manda, o grande temor dos marinheiros e agora a grande tempestade. Há outras progressões no texto? Há, né? Mas não vamos trabalhar todas elas. Por exemplo, Deus manda ao mar a tempestade, os marinheiros lançam ao mar as cargas, os marinheiros agora lançam ao mar o profeta. Então nós temos muito recurso literário interessante no livro de Jonas, que a gente pode observar nesses pontos. Tá? Jonas ele estava ciente do mal que estava acontecendo, ele sabia que era uma punição de Deus, porém essa punição começou a refletir nas outras pessoas. Imagina a gente estar numa situação contrária a Deus e aquilo que Deus faz para nos punir começa a refletir em quem está ao nosso redor. Era exatamente isso que estava acontecendo com Jonas. Só que mesmo assim, nós vemos o egoísmo do profeta. Ele preferia morrer do que ver Nínive sendo arrependida. Ele preferia ser lançado ao mar, porque sendo lançado ao mar, ele iria morrer, afogado, e todos os seus problemas terminariam ali. Só que será que Jonas poderia interferir nos planos de Deus? Deus tinha mandado ele pregar a Nínive. Jonas estava indo para outro local totalmente oposto. E agora, com a possibilidade de ser lançado ao mar. Acabamos aqui a história e pronto, Jonas venceu. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Os homens relutaram em seguir o conselho de Jonas. Eles fizeram de tudo, não vamos lançar esse homem ao mar. Mas os planos de Deus, eles não seriam impedidos. Não era somente Jonas indo contra agora. Agora eram os homens tentando achar um jeitinho para resolver também a situação. Mas vamos para o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. O posicionamento desses marinheiros agora está muito mais de submissão a Deus do que um próprio profeta. Antes da própria Nínive ser alcançada, a gente já percebe que outras pessoas também estavam sendo impactadas. Outras pessoas começaram a temer a Deus. O autor ele não nos esclarece se houve um arrependimento desse povo, se houve uma conversão real. Mas ele mostra um grande temor, uma mudança de atitude. Um olhar desses homens pagãos para um Deus de modo totalmente diferente. Aquilo que o profeta deveria fazer ou demonstrar, quem estava fazendo eram esses homens. Total situação de submissão a Deus. Será que até o fato de Jonas estar indo para outro navio, pegando esse navio com esses homens, não era plano de Deus para alcançá-los? Deus queria alcançar a nação de Nínive. Mas nisso, toda essa história não seria também para alcançar esses homens? E se Jonas tivesse ido diretamente para Nínive? O que aconteceria com eles? O autor ele não entra nesses detalhes, mas é uma coisa que a gente pode refletir. Olha Deus agindo, inclusive, na desobediência humana. Versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Jonas, ele cada vez indo mais ao fundo. Aqui a gente vê que a construção que o autor faz de Jonas descendo a Jope, de Jonas descendo para dentro do navio, de Jonas descendo ao porão, agora ele mostra que eles lançaram ao mar. É mais um ponto baixo de Jonas. Olha como que essa desobediência de Jonas vai sendo construída pelo autor como uma decadência. A reação dos marinheiros, no versículo 16, foi que eles temeram, pois estes homens,
né? Eles temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Nós temos homens que temiam a tempestade, nós vemos homens que temem a Deus a partir de conhecer quem é Jonas, e agora o autor enfatiza o temor deles, colocando: temeram com grande temor. A construção aqui que o autor faz é de trazer uma sensação de ascensão mesmo, da reação desses homens diante de Deus, contrário ao declínio do profeta. É muito interessante esse formato escrito pelo autor, porque faz a gente entender esse contraponto. Enquanto um está caindo, os outros eles estão ascendendo. Vamos agora para a parte A desse quiasmo, né? No versículo 17. No versículo 4 a gente tem a introdução e agora no versículo 17 a gente tem a conclusão. Ambos tratando do agir de Deus. No versículo 4, Deus agindo sobre o vento e sobre a tempestade. E agora no versículo 17, Deus agindo sobre o peixe. O texto diz o seguinte: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Aqui é onde Jonas desce ao ponto mais baixo do seu ministério, quando ele é tragado pelo grande peixe. Aqui a gente finaliza essa progressão. A grande Nínive, o grande vento no versículo 4, o grande temor dos marinheiros no versículo 10, a grande tempestade no versículo 12, o grande temor dos marinheiros no versículo 16 e agora o grande peixe. Olha como o autor trabalha todos esses pontos. Existe aquele ponto que todo mundo acaba abordando, né? Mas será que esse grande peixe realmente existiu? Há evidências científicas da existência de um ser desse tamanho que pode engolir um homem? Será que tem como um homem ficar durante 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe sem morrer? Existe muita discussão sobre o assunto. Nós não vamos entrar nessa discussão, nesse estudo, porque seria desnecessário. Porque o próprio Cristo ele considera isso como um fato verídico. Olha como Jesus se posiciona diante da situação de Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Se o próprio Cristo considera e faz essa comparação de que Jonas esteve no ventre do grande peixe e ele estaria no coração da terra, se a história de Jonas não fosse verídica, logo, a morte de Cristo não seria verídica. O fato dele ter ficado 3 dias e 3 noites e depois ter ressuscitado em comparação a Jonas, cairia por terra. Não tem como você fazer uma comparação para ter a certeza de uma pessoa de algo que não é real. Cairia por terra a própria vida e a própria história de Cristo. Mas o intuito, na realidade, do autor não é tratar da situação do grande peixe. É tanto que é citado bem rapidamente. O intuito do autor, na realidade, é mostrar a soberania de Deus novamente em controlar todas as situações, inclusive aquelas que nos parecem ser impossíveis. Se para a gente não é fácil pensar num homem sendo engolido por um grande peixe, ficando 3 dias e 3 noites vivo, o autor mostra, Deus é soberano até para isso. Ele trabalha com a tempestade, ele trabalha com o mar, ele trabalha na terra, ele trabalha num lançar de sortes. Ele trabalha sobre os seres que ele criou. Então, há sim, crendo em Deus, a possibilidade desse grande peixe ter engolido Jonas. Os planos de Deus, eles vão se cumprir. Nem que para isso seja necessário um milagre. Então, finalizando
né? Esse estudo a gente percebe que o capítulo 1 ele mostra, na realidade, a decadência do homem devido à sua desobediência. A que ponto, né, nós podemos chegar se não atendermos à voz de Deus? Olha como que o autor trabalha a decadência do profeta. Ele simplesmente queria se distanciar, queria se afastar de Deus. Mesmo ciente da onipresença de Deus, ele queria se afastar. Mas aqui o autor mostra cada vez ele caindo mais, cada vez ele declinando mais. E diante de tudo isso, diante dessa teimosia de Jonas, nós vemos que a soberania de Deus, ela se estende a todos os elementos, até para Jonas ser punido. Até preparar um grande peixe para impedir a morte de Jonas no mar, a fim de que o propósito dele seja cumprido, Deus fez. É um milagre, mas a partir desse milagre, Jonas, você não vai morrer. Não são os seus planos que vão prosseguir, são os meus planos. Próxima aula a gente vai ver que Jonas, ele não chega ao seu intuito de ter morrido. Jonas, ele é mantido vivo e ele é levado de volta à terra seca. Porque aquilo que Deus queria, ele vai fazer com que se cumpra. E ele queria que Jonas fizesse. Então Jonas vai fazer. Que a gente possa entender esse Deus que trabalha acima de todas as coisas, que trabalha na história, a gente querendo ou não, a gente agindo para que seja contrário ou não. Mesmo que seja necessário um milagre, esse Deus Todo-Poderoso, ele age para que o seu propósito seja cumprido. Que nós possamos estar diante desse Deus a cada dia, cumprindo o seu desejo para não termos esse distanciamento como Jonas teve, nos rebaixando tanto como acabou acontecendo com Jonas, mas que nós estejamos prostrados diante desse Deus, que tem domínio sobre todas as coisas. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco mais desse texto tão maravilhoso. E, se Deus quiser, nos vemos na próxima lição.